Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia e você pode nos assistir no canal 126 da TVRO, da Embratel, e 85 da Sky Livre, também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. O assunto de hoje está em alta, é bem difundido nas redes sociais e em rodas de conversa. A harmonização facial é um assunto que ainda gera polêmica e resistência, muitas vezes pela falta de conhecimento. Mas hoje vamos entender um pouco sobre os cuidados e procedimentos que podem ser realizados no rosto para gerenciar o envelhecimento e realçar características naturais. O tema do nosso programa hoje é harmonização facial. E hoje a nossa convidada é a doutora Daiane Almeida. A doutora Daiane ela é cirurgiã dentista especializada em cirurgia e traumatologia bucomaxilar. Atua na área de harmonização orofacial e ela vai hoje esclarecer um pouco sobre os procedimentos que envolvem a harmonização e tirar dúvidas que são frequentes sobre esse assunto. Daiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Me fala um pouquinho como a harmonização facial pode impactar diretamente na imagem e na autoestima das pessoas. Olá, Daniele. Obrigada, vai ser um prazer estar aqui esclarecendo um pouco mais sobre a harmonização, sobre esse universo que gera muito medo por conta dos exageros que nós vemos por aí. Mas hoje a gente vai esclarecer como fazer uma harmonização sem ser artificial, sem aparecer artificial. Com leveza, né? Naturalidade. Pois bem, vamos começar tirando algumas dúvidas. O que é de fato, Daiane, harmonização facial? Antes de trazer você ao programa, a gente recebia perguntas dos telespectadores sobre tipos de harmonização facial, o que é a diferença de produtos, mas o mais importante eu acho que é fazer as pessoas entenderem que a harmonização facial envolve diversos procedimentos, que muitas vezes nem são injetáveis. Até um corte de cabelo faz parte da nossa harmonização facial. Então, Daniele, o que seria a harmonização facial? Seria o quê? O conjunto de procedimentos estéticos que vão trazer harmonia para a sua face, realçando as características naturais e corrigindo pontos que te trazem desarmonia para a sua face. Além de gerenciamento do envelhecimento, que vamos retardar esse processo de envelhecimento, realizando ali os procedimentos de forma preventiva. Perfeito. E quais seriam os procedimentos que envolvem esse termo? Então, na harmonização nós incluímos procedimentos invasivos, aqueles procedimentos cirúrgicos que são mais invasivos, e os não invasivos, que são injetáveis, que a gente costuma ver mais, o botox, o bioestimulador, o peeling, as tecnologias como o Lavien, como o ultrassom microfocado, os fios de PDO. Então, nós temos essa diferença entre os invasivos e os não invasivos. Hoje a gente vai focar nos não invasivos, que é o que mais a gente usa hoje. Muito bom. E como saber se eu posso realizar um procedimento estético? Então, normalmente a gente inicia ali entre os 25 e 30 anos. E muitas vezes esses pacientes dessa faixa etária, eles vão procurar por conta da prevenção mesmo. Ali fazer um banco de colágeno, melhorar ali o botox paciente que é hipercinético, que é aquele paciente que movimenta muito, eles fazem o botox preventivo ali para não formar ruga. Interessante que o botox, que é a toxina botulínica, que a gente já ouviu isso há muito tempo, foi um dos primeiros procedimentos da harmonização, ele iniciou ali para corrigir mesmo assimetrias de paralisia facial. O dentista, inclusive, usava muito para bruxismo, né? Que ainda é utilizado, na verdade, para bruxismo. Então, os procedimentos estéticos, antigamente, eles iniciaram para tratar, de fato, uma causa específica, não para harmonização facial. E aí, Daiane, eu queria saber o seguinte, alguns procedimentos têm risco? Quais riscos a gente precisa se preparar? Então, todos os procedimentos, eles vão ter risco. O que a gente precisa ver? Avaliar qual o profissional que nós vamos realizar. Se aquele profissional ele tem capacidade para fazer aquele procedimento, ele consegue resolver a intercorrência caso aconteça. Então, todos os procedimentos haverá um risco, lógico, risco mais tranquilo, um risco mais reversível. E aí a gente tem que avaliar o quê? Fazer uma pesquisa se aquele profissional ali ele consegue resolver a intercorrência caso aconteça. Então, nós temos que prezar muito em relação a isso. E você já teve na sua clínica alguma experiência com paciente que não podia realizar algum procedimento, ou tem alergia a algum produto, ou por alguma patologia? Então, normalmente eu prezo muito a anamnese. Eu pesquiso muito
a anamnese, o que pacientes têm que estar saudável. Pacientes não saudáveis não têm indicação de fazer harmonização. Pacientes diabéticos compensados, nós podemos fazer o procedimento. Agora, então, temos que fazer uma boa anamnese para tirarmos a fundo ali como que está a saúde do paciente. Normalmente, a alergia, às vezes com algum componente dos produtos que a gente usa, a gente vai descobrir no momento. Então, na minha clínica, eu sempre preconizo fazer, antes do procedimento, entro com corticoide e com antialérgico para diminuir os danos, ter mais segurança na hora do procedimento. Interessante. E se eu pensar em me cuidar hoje, fazer algum procedimento da harmonização facial, por onde eu começaria? Explica para as pessoas qual seria o mais básico ali para quem quer iniciar um cuidado na harmonização. Então, nós temos que pensar que um todo é importante. Nós temos que ver ter bons hábitos, alimentação, ingestão de água, realização de exercícios. Isso é importante para termos uma pele bonita. Então, o que nós temos que fazer de básico? Um sabonete específico para sua pele, usar um bom hidratante e não esquecer do protetor solar, que é muito importante, que previne o envelhecimento, as manchas. Então, são cuidados primários que nós temos que ter. Já quando entramos na harmonização, que eu sempre falo no consultório que a primeira coisa é o Botox. Gente, o Botox faz uma diferença que muitas pessoas acham que só serve para ruga. Mas não, eles são múltiplas funções. Ele melhora a simetria da face, ele é o primeiro lift de face, o primeiro procedimento que a gente causa um lift de face. Ele abre o molhar, ele corrige a simetria daquele sorrisinho triste, ele consegue corrigir. O bruxismo com o paciente que aperta muito, a gente consegue melhorar, relaxar essa musculatura. Então, eles são múltiplos. É uma infinidade de funções que isso o Botox aí tem. Então, quer começar? Vamos pelo básico, então. Cuidados primários com a pele, com a sua saúde, para depois pensar em procedimento de harmonização. E se for fazer um procedimento, iniciamos pelo Botox. Perfeito. Daiane, e quais profissionais podem realizar procedimentos injetáveis? Então, hoje é liberado para o cirurgião dentista, fisioterapeuta esteta, biomédicos, médicos, enfermeiro esteta, biólogo. E são essas áreas que hoje a gente tem autorização para realizar esses procedimentos. E mesmo assim, essas áreas, eu sou fisioterapeuta. Mesmo sendo profissional da saúde, eu precisei fazer uma capacitação, especialização na área de injetáveis. Isso aí, tem que estar especializado na área da harmonização para conseguir realizar os procedimentos. Perfeito. E ter segurança. Isso mesmo. E aí nós vamos para umas questões de mitos e verdades que os telespectadores perguntaram e nós vamos responder aqui. O Botox, ele é reversível? Apliquei, não gostei, fiquei com a cara assimétrica, com o rosto assimétrico. Já vimos muito isso aí na internet. O que fazer e agora? Então, esse é o problema. O Botox, na hora que ele funde ali na musculatura, a gente vai ter que esperar acabar o efeito. O efeito dele é entre 3 e 6 meses. Então, antes disso, ele não é reversível? Ele não é reversível. Esse é um dos problemas. Dos ônus, né? Se você aplica ali na musculatura errada, você vai ter que aguardar o efeito passar. Na harmonização, a gente tem muito isso, essa palavra de desarmonização. Eu acho que esse é o maior medo das pessoas. A harmonização deixa o rosto artificial? Depende. Depende do profissional que vai te atender. E depende do que o paciente pede também, porque tem pacientes que já chegam querendo um exagero. Eu quero um bocão. Então, você tem que prezar o profissional. Avalie o profissional. Ele tem um perfil mais de estética natural, na parte mais natural, ou ele dá uma aumentada, ele dá uma forçada, pesa a mão. Então, a gente tem que avaliar a questão do profissional. Particularmente, eu sou do perfil mais natural. E se um paciente chegar para mim, eu quero isso, eu não faço, porque eu não faço parte desse perfil exagerado. Eu acho que o profissional ele tem que ter discernimento, porque quando a gente fala em harmonização, é valorizar características mesmo, melhorar algumas assimetrias, correções. Agora, quando o paciente chega querendo algo que destoa da face, das características dele, eu acho que faz parte do profissional consciente esclarecer isso para o paciente. Bem, então a harmonização, ela não é artificial, desde que você saiba escolher um profissional que você confie ou que tenha uma boa indicação e que faz parte das mesmas características que você respeita. Agora, qualquer pessoa pode fazer
procedimentos e qualquer tipo de pele? Com certeza. Qualquer tipo de pele, qualquer pessoa, tanto homens quanto mulheres. Hoje em dia nós temos homens também no consultório. Eu acho que tá quase 50%, 50%. Eles têm procurado muito. Os homens estão mais vaidosos. Estão mesmo. Tá, e aí agora, preenchimento. Eu acho que tem essa diferença que as pessoas têm muita dificuldade de distinguir preenchimento de bioestimulador. Mas vamos falar do preenchimento. Fiz preenchimento, não gostei. E agora? Não sai mais? Com certeza sai. Nós temos uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima, ela degrada ali o ácido hialurônico. Então, se você não gostou do procedimento ou ficou muito exagerado, você consegue colocar essa enzima e ela reverter, degrada ali o ácido hialurônico. Muito bom. Uma diferença que eu falei é sobre o preenchimento e bioestimulador. Qual a diferença desses dois procedimentos? São os mesmos produtos? São produtos distintos, diferentes. O ácido hialurônico, ele vai preencher aquela região onde tem pouco volume. O bioestimulador, ele vai estimular a produção de colágeno. Então, o paciente que tem uma flacidez grande, uma queda de face, a gente vai fazer um bioestimulador, porque é o que a gente quer melhorar ali a qualidade de pele. Já o ácido hialurônico, ele vai preencher regiões que tá faltando volume. Perfeito. Certo. E fios de PDO, Daiane, tratam tudo? O que são os fios de PDO? O fio de PDO, ele é um estímulo de colágeno também, ele funciona como um bioestimulador de colágeno, além de ele consegue fazer um efeito lift, uma tração ali de pele, só que ele não trata tudo. Como nenhum procedimento trata tudo. Então, nós temos que fazer o quê? Associações de vários procedimentos para alcançarmos o resultado esperado. Perfeito. Pode falar. E aí, o que eu mais uso no consultório, que eu gosto, é o bioestimulador injetável, que é a hidroxapatita, que é a mais versátil que nós temos hoje no mercado, que podemos associar ela com ativos geradores, e aí a gente tem um resultado muito melhor, às vezes com menos sessões. Que aí a gente está tratando, eu falo sempre quando a gente usa bioestimuladores, a gente está prevenindo o envelhecimento, tratando a pele de dentro para fora. Com certeza. Daiane, agora eu gostaria que você desse uma dica para os nossos telespectadores que estão se planejando a começar esses cuidados com a harmonização. Então, a harmonização, ela existe para melhor resolver aquela situação que mais te incomoda, que mexe com sua autoestima, sua autoimagem. Então, nós temos que fazer o quê? Qual que eu indico? Procurar um profissional que tenha cautela, que preserve ali suas características naturais, que tenha discernimento na hora de realizar o procedimento. Desta forma, você vai conseguir ter uma harmonização natural, sem as pessoas olharem para você e falarem, nossa, você mexeu em tudo. Não, e aí você fez alguma coisa, mas não sei o que foi feito. Você melhorou algo, e ficou algo natural, está diferente, mas está natural. Mas as pessoas não conseguem identificar. Essa é a harmonização que traz harmonia, a verdadeira harmonização, que traz a harmonia da sua face, não a desarmonização que nós estamos vendo por aí. Perfeito. Eu sei que muitos de vocês tinham alguma dúvida, até mesmo nunca ouviram falar de alguns procedimentos aqui citados. Eu sei que a gente pode ter ajudado, esclarecido algumas questões, mas se você quer saber mais ou quer dar início a esses cuidados, procure uma referência de um profissional que esteja apto e qualificado para te ajudar. Espero que tenham gostado do programa de hoje e não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo, sei que vai ajudar outras pessoas. E não esquece de deixar aqui embaixo sua sugestão para outros temas. Daiane, muito obrigada pela sua participação, pelo esclarecimento de hoje. Obrigada, Daniele, obrigada a todos. Obrigada a todos que nos assistiram, até o próximo programa.